dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você vai ver esse nosso bate-papo aqui com a doutora Thaís, mas eu gostaria que hoje você aproveitasse, pegasse lá o seu papel, a sua caneta, porque vai ter muito assunto bom, e nós vamos falar hoje de governança, de riscos, enfim, de todos os pilares estruturais de negócio. E eu tô com ela, eu já trabalho, gente, há muito, muito tempo, nem sei mais dizer, mas sei lá, uns 5, 6 anos, e o escritório dela, tanto ela quanto a doutora Luciana estão sempre auxiliando a gente, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque ninguém melhor para a gente, né? A gente mesmo se apresentar. Então, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa de formalidade, vocês já viram os outros podcasts, então eu sempre chamo a pessoa pelo nome tá. Então, queria que você se apresentasse e a gente vai iniciar esse bate-papo bem gostoso. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernanda, primeiro, muito obrigada pelo convite, pela parceria de tanto tempo e pela amizade também que a gente acaba construindo, né? Esse laço de confiança. Isso eu acho tão importante, a gente poder confiar uma na outra, não só em relação ao trabalho, mas, enfim, de outras áreas aí que a gente vai se relacionando. Gente, eu sou a Thaís, eu sou sócia de um escritório, chama Maia e Munhoz Advocacia, é um escritório especializado na área da saúde. Aqui a gente atua especificamente com instituições da área da saúde, então desde clínicas, laboratórios, sociedades representativas, o médico, pessoa física principalmente, não só o médico, mas outros profissionais da área da saúde, né, pessoa física, e aqui a nossa missão é prevenir e trabalhar os riscos e conflitos na área da saúde. Então, a gente demanda aqui bastante consultoria, a gente tem muitos instrumentos, e uma das consultorias que a gente mais atua é consultoria de governança e compliance na área da saúde, né? Justamente aí para trabalhar, cuidar dos pacientes, né? No fim das contas, é isso que importa. Bom, e além de ser sócio do escritório, eu também sou mestre especialista em bioética, sou gestora em saúde pelo Albert Einstein, sou pesquisadora na área da saúde e especialista em compliance e governança aqui na área da saúde. E acho que é isso, basicamente. Gente, ela é fera, não tem nem o que dizer. E aí, Thaís, eu queria começar falando com você um assunto que dentro da área da saúde ele é novo. Né, vamos imaginar que a gente começou a falar de 3, 4 anos para cá, né? E é uma coisa que toda vez que eu toco no assunto, parece que ninguém sabe do que eu estou falando, ou parece que é uma realidade muito distante do universo, principalmente das clínicas, né? Quando a gente entra em hospital, ou a gente entra em instituições que já são mais bem estruturadas, e tem lá 20, 30, 40 funcionários, parece que eles sabem do que a gente está falando. Mas naquela clínica pequena, que tem 2, 3 funcionários, ou às vezes só tem um funcionário, eles não entendem a importância dessa governança. Eu queria que você viesse trazendo para a gente como é que a gente avalia esse nível de governança dentro das empresas de saúde. Então, Fernanda, na sua pergunta, você já colocou aí alguns pontos que fazem parte da resposta. Tudo está muito relacionado ao nível de maturidade, né? Querendo ou não, o nível de organização que as instituições de saúde se encontram. Então, infelizmente, no Brasil, a gente vê um crescimento muito orgânico, principalmente de clínicas e laboratórios que começam pequenos, às vezes até como um negócio de família, e de repente a coisa vai crescendo, crescendo e crescendo, né? Querendo ou não, a esfera da saúde é uma esfera muito frutífera, né? A gente sabe disso, nós que atuamos aí como fornecedoras de serviço especializado, a gente sabe disso. E aí acaba acontecendo essa situação, esse cenário, né? Ou seja, a clínica, o laboratório começou pequeno, ele começa se expandindo, e aí ele vai trabalhar com questões de financeiro, às vezes, vai aumentar o seu corpo clínico, mas não consegue olhar para dentro, por conta desse crescimento que realmente é muito rápido. Então, o nível de maturidade de governança é um nível muito baixo. Em instituições que já são mais antigas, em instituições maiores, até pela a própria questão regulatória, né, que exige a formação de algumas comissões obrigatórias e tudo mais. Então, a gente vê um nível de governança um pouco maior, mais elevado. Mas ainda assim, mesmo em hospitais, mesmo tendo, às vezes, uma organização, uma estrutura mais robusta, quando você vai ver ali
na lupa, coloca a lupa para dar uma olhada como é que está esse nível de governança, na verdade, esse nível de governança ele nem sempre está muito bom, tá? Então, assim, como que a gente pode definir, eu comentei aqui sobre esses níveis de maturidade, mas como que a gente pode definir essa questão da governança? A governança está muito relacionada à forma como as coisas são feitas. Então, se você tem uma cultura corporativa que as coisas são feitas, eu estou falando de uma forma aqui muito objetiva, mais simplificada, mas que as coisas são feitas meio que de última hora, ou você não tem ritos de comunicação bem estabelecidos, ou políticas bem estruturadas, ainda que você tenha uma estrutura mais robusta, o seu nível de governança vai ser um pouco mais baixo. Enquanto que, por um outro lado, se você tem uma equipe que está bem integralizada, que sabe missão, visão e valores, parece que é conversinha, mas não é conversinha, né? Ou seja, quando a gente tem um nível de integridade maior entre os setores e atividade fim, jornada do paciente, fluxos internos bem estabelecidos, a sua estrutura pode ser até menor, mas seu nível de governança vai ser maior. Agora, querendo ou não, a gente tem esse aspecto do nível de maturidade das instituições de saúde, que é exatamente o que você comentou, né? E isso realmente é um problema no Brasil, assim, é uma questão muito séria, porque aqui do nosso lado como jurídico, por mais que o nosso foco seja em prevenir conflitos e riscos a partir de instrumentos jurídicos, ainda assim a gente acaba recebendo um ou outro processo judicializado. E como a gente atua para as instituições, para os médicos, a gente vai atuar na defesa de alguma acusação de erro médico, né? Ou enfim, de alguma questão de dano moral, material e tudo mais. E aí a gente, às vezes, vê problemas que poderiam ser solucionados tão facilmente, ou ainda um erro que aconteceu, que sim, erros acontecem, a gente tem que falar sobre isso, sobre como os erros na área da saúde eles acontecem, e é muito difícil você abordar, né, a temática de erros, você admitir que esses erros aconteçam. Mas, enfim, você vê ali que aquele erro aconteceu, e aconteceu mais de uma vez, não foi a primeira vez. A instituição não conseguiu aprender com esse erro, ou seja, além de ter um nível de governança baixo, tem praticamente nenhuma resiliência corporativa, que é justamente certo, eu errei, como que eu posso melhorar, né? Então, assim, rever os processos internos. Então, tudo isso aí, eu falei aqui de vários conceitos que orbitam esse conceito de governança, e aí vai variar realmente de instituição para instituição. E Thaís, como é que você enxerga esses impactos pela falta de governança, né? Porque a gente vê essas instituições, e vou trazer aqui para as clínicas de médio porte, que é hoje o que a gente tem aqui, né, dentro do nosso programa, elas até entendem de governança, mas elas acham que não é para elas, ou que elas não estão nesse nível de maturidade que a gente está falando ainda alto, e ainda vê o jurídico como algo pontual e não consultivo. Assim também como vê a contabilidade, que a gente tem um podcast aqui gravado com a contabilidade, que aquilo, eu preciso ter porque é obrigatório ter uma contabilidade. Mas ainda não enxerga tudo isso como consultivo, né? Mas como pontual. E quais seriam esses impactos por uma falta de governança? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, esses impactos, eles são de toda ordem, a gente pode colocar assim, e realmente vai variar de clínica para clínica e de imaturidade ou nível de governança que cada clínica se encontra. Mas, assim, eu posso destacar que a gente encontra impactos desde a área de financeiro, né, de perdas financeiras mesmo, de prejuízo, uma perda de chance, por exemplo, de otimizar algum processo, de organizar tributariamente, de multas tributárias, né? Então, existem algumas multas tributárias que poderiam ser evitadas se houvesse uma governança, uma comunicação interna muito mais organizada. A gente vê muitos impactos relacionados a relacionamento com o paciente, né? Então, desde relacionamento de comunicação, de conversa mesmo, que dali pode sair para um processo por uma bobagem, né? Até questões realmente relacionadas ao processo de cuidado, né? Algo que foi esquecido, algo que não foi feito, um checklist que foi ignorado, ou que simplesmente não existe numa organização. Impactos com o cliente interno. Quem é o cliente interno? São os colaboradores. Então, você não tem ali uma equipe que está bem integrada, uma equipe que se quer bem e que quer bem ao negócio.
Então, é louco a gente falar isso, mas acontece, né? A gente tem que ter um olhar, assim, uma visão muito 360 para ver que são vários os nichos, né, que uma clínica ela acaba perpassando na sua existência. Então, eu vejo muito assim, realmente, esses 3 impactos são muito sérios. Então, desde impactos financeiros, impactos com o colaborador interno e impactos com o cliente externo, que é o paciente. E tem ainda algo que está aí, que perpassa tudo isso, que é a questão de crise de imagem. A gente tem que lembrar que hoje em dia algo acontece, né, assim, e rapidamente para uma notícia se espalhar, para que uma fake news ou para algo que não seja verdadeiro, ou mesmo que seja verdadeiro, mas que não foi exatamente daquela forma que aconteceu, que se espalhe, isso é muito fácil, é muito rápido você destruir reputações. Então, quantas e quantas empresas na área da saúde que faturam milhões e milhões e milhões não tem nenhum tipo de protocolo para crise de imagem? Não tem ali algo preventivo, não tem uma assessoria de imagem. Então, porque hoje em dia se olha muito as redes sociais e marketing, pensando em quê? Venda, 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 dinheiro, só que você também não está pensando em outras questões. Então, eu conheço, por exemplo, profissionais da saúde que têm milhares de seguidores, mas que se um paciente para pesquisar o CRM do médico, para ver ali quantos processos tem, liga num CRM, olha, eu vou fazer um tratamento, eu quero saber, ou mesmo sem ser processo ético, né, processos judicializados, mas por questões, assim, de propaganda enganosa, de coisas menos gravosas, digamos assim. O paciente ele só vai saber, só vai ter informação de que você tem 7 processos. Ele não vai ter a noção do que é. E aí você perde ali um paciente, uma pessoa, e essa pessoa comenta com a outra. Então, assim, tem também esse impacto de crise de imagem por falta de governança. Então, são vários impactos em diversas esferas que eu posso citar aqui. Boa. E assim, Thaís, muita gente nem sabe o que é governança, né? A gente está falando de governança e ninguém sabe o que é governança. E aí eu vou trazer aquela frase clássica que eu sempre falo, né? Que médico, ele não precisa ser gestor, mas ele precisa entender de gestão, né? Ele precisa entender de como é que ele vai fazer o reino dele funcionar, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente falou de governança, eu esqueci de te perguntar lá atrás, o que é governança, para que as pessoas entendam realmente o que é essa importância, o que é essa estruturação, né, de uma forma bem simples, assim. Não, eu vou falar de uma forma bem simples, que assim como você, eu também tenho alguns alunos, então eu acho que é super importante a gente dar acessibilidade, né, até para os meus clientes também. Não adianta eu chegar falando um monte de juridiquês que sinceramente, até eu acho um porre, tá? Então, assim, o que é governança? A governança, ela se relaciona muito com a cultura corporativa, né? Então, a cultura corporativa, ela é a forma como as coisas são feitas. Então, eu também gosto de usar exemplos muito práticos. Então, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua família. Tem um exemplo que eu acho ótimo, que eu li num livro, que uma mãe, assim, a esposa do autor do livro, ela sempre cortou a carne, tirando as extremidades, cortando as extremidades. E aí um dia ele perguntou para ela, mas por que você corta desse jeito? E aí ela, não sei, a minha mãe fazia desse jeito. Aí ela foi e ligou para a mãe dela, mãe, por que você sempre corta a carne, tirando as extremidades e depois colocando para assar, para cozinhar? Não sei. E aí ele foi e falou, aí a mãe falou, minha filha, não sei, a sua avó sempre fez assim. E aí ela ligou para a avó para saber, vó, por que você sempre corta assim, assim, assado? Aí ela, é porque na época eu não tinha dinheiro para comprar uma panela maior e eu tinha uma panela pequena, então eu cortava as extremidades para caber na panela. Então, isso é cultura, é a forma como as coisas são feitas. Então, a cultura corporativa é a forma como as coisas são feitas dentro da sua empresa, dentro do seu laboratório, dentro da sua clínica. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi num curso que nós duas fizemos, né, não em conjunto, mas fizemos o mesmo curso, que é: a estratégia come a cultura no café da manhã. Não, mentira, gente. A cultura come a estratégia no café da manhã. Eu falei errado. A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você contratar a consultoria mais cara, mais top do universo para trazer uma estratégia, se a sua cultura não vai estar alinhada com a estratégia, porque a cultura vai comer a estratégia no café da manhã.
Então, o que é governança no meio disso? A governança é a forma como você faz para organizar essa cultura. E é daí que eu falo, você tem governança em níveis baixos ou em níveis altos. Você tem um alto nível de governança, ou você tem um alto nível, ou você tem um baixo nível de governança. Então, quando você tem uma cultura que está mais alinhada com a sua estratégia, resultado, a sua governança vai estar num nível maior. Bingo! Agora, se você tem uma cultura desorganizada, que não está não tá comunicando com a sua estratégia, o seu nível de governança vai ser baixo também. Então, são esses assuntos que vão em teia aí se organizando. Um vai puxando o outro, basicamente isso. Eu gosto muito assim, né, de trazer alguns exemplos. Por exemplo, governança vem de governar, né? Então, como é que você vai governar? Então, se a gente pegar ali um reino, né, trazer esse exemplo, né, do rei louco, digamos assim, né, ou do povo louco e o rei são, você nunca vê isso. Então, você tem ali, dependendo de como é o seu reino, será o seu povo, né? Então, se você tem um reino muito bem estruturado, o povo que ali mora dentro daquele reino também será muito bem estruturado. E se eu tenho ali, eu estou assistindo uma série, eu vou dar dica aqui para vocês, né? Para quem está assistindo a gente. Eu adoro série de época, adoro série de época. Eu também. E agora eu estou assistindo a Imperatriz. Já teve várias temporadas, e a Imperatriz, que é a Elizabeth. E aí ela fala muito ali de como ela era amada pelo povo. Né? Então, ela estava sempre muito próxima do povo, ela falava a língua do povo, ela queria escutar, né? Diferente do marido dela, o Francisco, ele queria simplesmente governar, mas ela queria escutar as necessidades do povo. E aí, aquele reino ela foi muito mais amada pelo povo do que o próprio marido, que era o rei. Então, eu acho que, assim, né, a governança, ela vem muito disso, né, Thaís, de como é que eu quero governar. E aí você trouxe um exemplo muito bom, que é da carne. Porque o seu colaborador está fazendo aquilo, ele não sabe. Então, veio uma secretária que aprendeu com outra secretária, que aprendeu com outra secretária, mas, de fato, o que você quer? E aí, a desculpa é sempre a mesma. Ah, minha secretária é incompetente. Ela não consegue fazer isso, ela não consegue entregar aquilo. E aí eu fico nervoso, porque a minha secretária é incompetente. Quem é incompetente? É a secretária? São os processos? Ou é você, dentro da sua governança, que governa o teu reino, né? Trazendo assim para a gente pensar um pouquinho e mudar ali a chavinha da mentalidade. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, e eu levo todo mundo também para o mesmo lugar, né? E aí a gente se perde no meio do caminho. Eu acho que isso é muito importante. Fê, eu tenho 2 exemplos muito bons em relação a tudo isso que a gente está falando. Um deles é de um cliente nosso, isso aconteceu há muitos anos, há uns 8 anos mais ou menos, temos um carinho enorme por esse cliente, nosso cliente até hoje, assim, um amor de pessoa. E aí, ele faz um tratamento, é um tratamento muito especializado, é um tratamento que não é barato, e é um tratamento que você precisa saber direitinho o que vai ser feito, tem que ser feito exatamente no dia tal, ou no dia tal, ou no dia tal, certo? Então, é isso que vocês precisam saber. E aí, ele estava acompanhando uma paciente dele, e essa paciente, ela fez um exame, e ela não voltou com o resultado do exame. E ele precisava saber o resultado do exame para saber os próximos passos do tratamento, porque, né, um tratamento todo certinho. E aí, ele comentou com a secretária dele, ele falou assim, fulana, liga para a paciente, porque ela não veio aqui com o resultado dos exames, a gente precisa organizar o resto do tratamento dela. E ele, médico, sabia que ela estava fazendo o tratamento sem comentar com ninguém da família, tá? Ele sabia disso. E aí, ele foi e deu essa ordem para a secretária dele. A secretária dele fez o quê? Fez exatamente o que ele pediu. Entrou em contato, achou a moça para dar o recado. Só que a moça não atendeu o celular. Era uma época que as pessoas ainda tinham um telefone em casa, que hoje em dia muita gente já não tem telefone em casa. Então, ele ligou, a secretária ligou na casa da paciente para falar, né, saber do resultado do exame, senão ela ia perder o tratamento é caro e tal. Gente, simplesmente quem atendeu o telefone não foi a paciente, foi a funcionária da casa da paciente. E aí ela foi e deixou o recado, olha, eu tô ligando aqui da clínica tal, do doutor fulano, para saber do resultado do exame tal, porque bababá, o tratamento, falou tudo. Meu Deus!
E aí, resultado, quando chegou em casa, o marido chegou antes em casa, ficou sabendo do tratamento, e aí foi uma crise no casamento, foi uma crise em tudo. E aí a mulher foi com tudo para cima do médico, com toda a razão. E aí ele também ficou assim, meu Deus, como que a secretária fez isso, que não sei o que não sei o quê. E aí ele nos liga, estamos trabalhando, e ele nos liga. Thaís, pelo amor de Deus, vem aqui que eu vou demitir essa funcionária e vai ser justa causa, porque ela fez isso, fez aquilo, estava descompensado. Peguei, corri lá na clínica para entender o que estava acontecendo. Até para prevenir um assédio moral, fiquei preocupada, né? Não sei como que ele estava, eu vi que ele estava nervoso. E aí entendi, né? Aí eu falei assim, mas doutor, ela fez o que você mandou. Então, é isso que você está falando. Às vezes você pega e fala, minha secretária é incompetente, não para nenhuma secretária aqui. Então, vamos olhar um pouco para dentro, né, para ver como é que está essa minha cultura aqui, como é que está essa governança. Daí a gente teve que fazer toda essa conversa, explicar e tudo mais. Então, esse caso, assim, eu uso ele em palestras sobre sigilo, em palestras sobre governança, sobre tudo, assim. E aí, depois disso, a gente usou esse caso justamente para trabalhar uma política de sigilo dentro da clínica, porque a clínica não tinha, entendeu? E super importante. Então, assim, a resiliência corporativa está muito relacionada a isso. Você pegar uma situação que aconteceu e trabalhar formas de preveni-la, né? Bom, esse é um exemplo. Um outro exemplo relacionado à cultura e governança. Temos uma cliente que é daí de São Paulo, inclusive, que ela é... Você sabe, assim, que existem pessoas especiais no mundo, né? Existem pessoas especiais e existem pessoas que estão em um outro patamar, sabe, assim? Tipo assim, patamar dos anjos. Isso, pessoas queridas. Essa nossa cliente, ela tá nesse outro patamar. Ela é uma pessoa querida, ela é assim, tudo, você encontra com ela, você não quer ir embora. Ela é maravilhosa. E ela é tão maravilhosa, que a gente começou a trabalhar com ela, a gente viu que ela não tinha nenhum tipo de estrutura física de governança. Nada. Tirando o que a Anvisa pedia, eles não tinham nada relacionado à prevenção de risco, comunicação com o paciente, fluxo interno, jornada, eles não tinham essas coisas. Só que tudo funcionava direitinho, por causa da cultura que estava muito bem amarradinha. E aí ela chegou e falou, Thaís, eu cheguei em você, fulana me indicou, porque a gente vai crescer no que vem, eu vou ampliar as minhas operações, e eu não sei como eu vou fazer isso, e eu quero prevenir os problemas que podem vir a acontecer. E ela é uma pessoa que assim, é o que eu tô falando, ela é tão assim, que a coisa toda estava andando já há anos, e muito bem. Então, imagina, o nosso trabalho, ele foi ali melhorar, né, o que já era bom, basicamente isso. E aí, vou pegar esse teu exemplo para trazer para vocês, assim, para a gente pensar juntos, tá? Então, não adianta contratar a melhor consultoria do universo. Não adianta ter manual e tudo escritinho para processo, para tudo. Se a sua cultura for ruim, se o seu, mesmo você tendo tudo escrito, Thaís, a pessoa ainda que vai fazer, desdobrar aquele processo, ela ainda ter que abrir para ler o que ela tem que fazer. Porque as coisas, elas precisam estar intrínsecas, elas precisam estar lá dentro, né? E assim, eu sempre brinco, né? O gestor, o médico, o empreendedor, ele está ali que nem pai. O filho precisa absorver. É isso. Você faz aquilo todos os dias. Seu filho absorve. Aqui em casa eu tenho uma mini Fernanda, absorve, fala até com as mãos, assim, que nem eu, né? Então, porque absorve aquilo que vê a gente fazendo todos os dias. Então, o teu funcionário é a mesma coisa, a tua cultura é a mesma coisa. Não adianta você ser grosso com seus colaboradores e pedir para que seus colaboradores sejam carinhosos com o seu paciente. Isso não vai acontecer. Esquece. Cultura, da melhor forma possível, cultura é igual a comportamento. E não adianta você ter um comportamento na sua pessoa física de um jeito, querer que na sua pessoa jurídica seja de outra. É tudo igual. Não, e assim, eu vou pegar esse seu gancho aí, aproveitando que você voltou da Disney há pouco tempo, né? Lembrando que dos pilares ali da Disney,
a educação, a cortesia, já é o esperado. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente aqui trabalha com médicos e gestores de saúde de alto ticket, que o tratamento é caríssimo, trabalho com multinacionais, com laboratórios nacionais e tudo mais, e também com clientes menores, com clínicas menores, com tudo isso. E, às vezes, eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, mas Thaís, eu já estou dando o meu tempo para essa paciente, o meu tempo é muito caro. Quando eu fiquei assim, eu ouvi, eu fiquei, gente, mas assim, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E como é que é difícil para mim, como advogada, falar que você ser cortês, você ser educado e você dar o seu tempo e atenção é o básico, entendeu? É o básico. E aí precisa acontecer, às vezes, algo muito sério para que essa minha paciente, essa minha cliente médica, acabou acontecendo um processo muito sério com ela, e o processo não tinha nada relacionado a erro, era de relacionamento o processo. E que hoje a maioria dos processos é referente a relacionamento. Então, assim, eu gosto muito de fazer a revisão do final do ano, né? Quantos pacientes você perdeu, quer seja paciente cirúrgico, procedimento ambulatorial, consulta, que muitas vezes você não tem ideia, porque isso vai passando ao longo do tempo, e eu conheço, sei lá, 1 a cada 50 médicos que faz esse acompanhamento mensal, esse fechamento mensal do quê? Por que que essa pessoa passou em consulta e não retornou? Por que que ela saiu para fazer um exame e ela nunca mais voltou? Por que que ela marcou comigo de fazer um procedimento e no final ela desistiu? Então, o que que eu estou perdendo ao longo do tempo e por que que eu estou perdendo? Porque não é sobre dinheiro, Thaís, é sobre relacionamento. Eu acho que a governança fala muito disso, né? Sobre relacionamento, porque é sobre muita cultura. E se eu não sei qual a cultura que eu quero, eu não consigo implantar uma governança eficaz, porque eu não consigo replicar isso lá para frente. É justamente isso. A governança, ela vai formalizar a cultura que vai ser estabelecida, ou que já é estabelecida, ou que a gente está melhorando. Então, no exemplo dessa médica anjo, a linda, maravilhosa, que tem um séquito de fãs e tudo mais, que tudo estava funcionando sem ela ter um jurídico consultivo, e que agora ela está assim, explodindo, está maravilhosa, virou speaker do Itaú, inclusive, dá um orgulho de... Ela é incrível. Então, assim, ela é um caso. A cultura estava andando muito bem. Ela foi dar um passo maior e ela falou, peraí, isso aqui que é lindo, que é maravilhoso, que é intangível, que minha equipe funciona bem, deixa eu chamar a Thaís aqui para formalizar, para me ajudar a balizar. Então, assim, beleza, a cultura dela estava legal e a gente chegou para somar, estruturamos, formalizamos, a gente vira e mexe, acontece alguma coisa, a gente revê os processos, reorganiza tudo. Então, o trabalho de governança ele é contínuo, digamos assim, né? E existem... Ai, desculpa, te cortei. Não, é só para concluir. E existem, a grande maioria dos clientes não chega nesse estado de maturidade de cultura. Então, a gente vai implementar um programa de governança, uma consultoria de governança, mas a gente precisa olhar primeiro a cultura, né? Então, a gente vai trabalhando a cultura e formalizando essa cultura que a gente está implementando e melhorando a parte de governança. Pode falar, Fê. Eu tenho 2 perguntas. Na verdade, um complemento e outro é uma pergunta mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar também que governança ela é multidisciplinar. Né? A governança ela não é responsabilidade do jurídico, nem da contabilidade, nem só do médico, ela é multidisciplinar. Ela começa lá do meu logotipo, da minha marca. Né? Então, ela começa lá, porque eu tenho que ver arquétipo, eu tenho que desenvolver nessa cultura, qual o movimento que eu quero colocar no mercado, né? O que eu quero transformar na vida das pessoas, não só dentro da minha empresa, fora da minha empresa. Então, eu acho que cultura é multidisciplinar, e isso é muito importante que ela seja, né? Então, a gente vai ter uma aula aqui no programa, então, se você não viu, daqui a pouco você vai ver, se você já viu, você sabe do que eu estou falando, porque a gente vai falar de marcas, a gente vai falar de patentes, a gente vai falar de arquétipos. Então, Fernanda, vou falar de mim, porque eu só posso falar de mim, né? Ou tudo que é bom e que é ruim, eu só falo de mim, dos outros eu não falo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um arquétipo governante. Eu sou centralizadora, eu tenho esse tom de voz mais ativo, eu falo com as mãos. Não adianta eu querer parecer para os outros que eu sou mimizenta e que eu tenho aquele tom de voz fraquinho. As pessoas vão achar que eu estou doente,
porque essa não sou eu. Então, tanto para minha equipe, quando eu for desdobrar essa cultura, eu tenho que desdobrar aquilo que realmente eu sou. Então, por isso que é importante também o seu cliente, o seu paciente, saber quem você é. Então, muitas vezes, os clientes chegam até mim porque eu sou assim. Ele já sabe, ele já chega comigo sabendo que vai tomar porrada, né? Então, assim, eu brinco, ele já vem preparado. Sou o saco de pancada da Fernanda, já vem preparado, porque a Fernanda vai achar aquela agulha no palheiro e eu vou tomar porrada por causa disso. Então, eu acho que, assim, é importante ter esse pensamento. E aí, a minha pergunta, Thaís, é assim, por onde eu começo? Né? A gente está falando de governança, de que tem que fazer, que tem que acontecer, eu tenho que saber, sei que é multidisciplinar, eu tenho um processo antes ali da minha marca, da minha estrutura, para chegar até a implantação de governança, de processo, mas assim, às vezes fica aquela pulguinha, eu sou tão pequeno, por onde eu começo? Né? Ou eu sou tão grande, já tenho tudo isso, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Qual que é o ponto inicial, o marco zero para começar? Bom, então, eu acho que o marco zero, para quem não tem nada relacionado à governança, sabe quando você para e olha? Eu acho que esse é o primeiro passo, é parar e olhar internamente para ver quais são os marcos, os instrumentos formalizados que existem naquela instituição de saúde, seja ela muito pequena, seja ela muito grande. Então, por exemplo, muitas instituições de saúde que são pequenininhas, né? Eu digo, às vezes um consultório que tem ali 3 sócios, que não faz muito procedimento e tudo, o que ele tem? Ele tem apenas o contrato social. Entendeu? Então, assim, é importante ver quais são os instrumentos formais que existem no âmbito. Eu acho que é primeiro fazer esse levantamento. O que é esse primeiro passo? É um primeiro passo de autoidentificação, de autorreconhecimento, né? Então, assim, o que eu tenho aqui internamente? Ah, não, eu tenho um contrato social e a gente também tem um regimento interno. Poxa, que legal! Né? Então, assim, o que você tem de instrumentos formais no âmbito da sua instituição? Então, o primeiro passo é esse passo de autorreconhecimento, né? Conseguir identificar. Às vezes você vai ver, por exemplo, já teve empresa de equipamentos de saúde, representante enfim, de outras empresas internacionais aqui no Brasil, que já tinha até programa de qualidade feito. Quando vieram nos procurar, olha, a gente precisa de uma consultoria assim, assim, assada, a gente não tem nada. Quando a gente foi ver, eles tinham um programa de qualidade, eles tinham um regimento interno que não era atualizado há 20 anos, mas eles tinham. Então, assim, isso foi muito legal. Então, o primeiro passo é esse, é parar e olhar e fazer esse levantamento. O que tem aqui que está formalizado, ou seja, no que a cultura que existe se embasa, né, formalmente. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é como é que está a minha missão, visão e valores? Parece que é bobagem, mas não é bobagem, né? Então, assim, quando você sabe quais são, legal, já está andando bem. Quando a sua equipe sabe quais são esses elementos, nossa, maravilha, muito bom. Agora, se nem você sabe quais são, e isso é muito comum. A gente já trabalhou aqui com empresas que faturam milhões e milhões e milhões de reais e que os donos da empresa não sabiam qual era a missão, a visão e os valores da empresa. Eles não sabiam. E aí, assim, no fim das contas, a gente trabalhou isso de uma forma positiva bom, então que bom que a gente está aqui agora para revisar esses conceitos que estavam há muito tempo esquecidos e agora a gente vai trabalhar com uma visão de futuro, né? Então, assim, eu acho que esses 2 passos, eles são muito importantes. Então, autorreconhecimento e missão, visão e valores. E depois, por fim, ver se consegue levantar quais foram, nos últimos 12 meses ou nos últimos 6 meses, os maiores prejuízos que houveram e da onde eles saíram. Então, então foi um processo que foi judicializado, foi uma fake news, ou foi uma crise de imagem que teve. Se você não consegue quantificar, às vezes ir por isso, né? Olhar o programa e ver quantas consultas, quantos procedimentos a gente perdeu. Então, fazer esse levantamento. Quando você faz isso, você vai começar a se situar. Então, você se situa. Nossa, então eu sou gestor, ou eu sou dono, eu sou sócio de uma clínica que só tem um contrato social, que não tem definido qual é a sua missão, qual é a sua visão e seus valores. A minha equipe não sabe, ou seja, a minha equipe não está se comunicando direito, e nos últimos 12 meses eu vi que a gente aumentou muito o procedimento, mas não teve retorno. Então, você se ligou, você percebeu. Aí
aí você vai começar a caminhar para algum lugar. Peraí, aqui eu estou precisando de uma consultoria assim, assim, assado, ou aqui eu vou precisar mesmo de uma consultoria de governança. Será que em 3 meses eu consigo melhorar alguma coisa aqui dentro? Então, assim, eu acho que esses 3 passos, eles te colocam no jogo, de você tirar um pouco a venda dos olhos para perceber em que ponto que você está. E aí depois você vai procurar as soluções. Eu acho interessante comentar um dado que apenas 4% das pessoas formalizam reclamações. E por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi de clientes e, enfim, de parceiros, que a pessoa ela fala assim, não, mas a gente está muito bem, porque no último trimestre a gente só teve 4 reclamações na ouvidoria. Eu fico, gente, mas isso não é um indicador de sucesso, porque só 4% das pessoas formalizam uma reclamação. Aí, quando eu comento isso, eu falo, pensa em você, quantas vezes você se irritou de verdade e você, de fato, foi lá formalizar? Porque na hora que a gente está irritada, vai fazer uma viagem, enfim, não importa. Tá ali, o voo atrasou, a comida chegou fria, a roupa chegou rasgada, você fica tão nervosa, às vezes, com uma coisa e tudo mais, e fala que vai fazer acontecer. Na hora que resolveu, você segue a vida. Então, a maioria das pessoas, 96%, não formaliza. Então, se a pessoa tá usando isso, a ouvidoria ou a reclamação, como indicador de sucesso, isso não é um indicador de sucesso. Então, assim, esse é um ponto que eu coloco, porque eu já ouvi de gestores de saúde usando isso como uma desculpa para tá tudo bem aqui, a gente não precisa de governança, né? Então, é mais ou menos isso aí, esses primeiros passos. Perfeito. Perfeita essa sua fala, porque ninguém formaliza reclamação e por diversos motivos, né? Porque não quer formalizar, não quer perder o tempo formalizando, porque não quer ficar mal visto por aquela pessoa, não quer aparecer, né? Então, se eu não tenho um canal de reclamação anônima, como é que eu vou fazer isso, né? Só acho que o perfil vai mudar, porque a gente está ficando cada vez mais reclamão, né? A gente está ficando cada vez mais exigentes com serviços e produtos, né, que a gente recebe, mas isso para mim realmente não é um indicador de sucesso ou de insucesso. Então, ficaria com você mais 3 horas falando, né, porque a gente gosta de papear. Mas olha, pessoal, aqui em algum lugar, não sei que lugar da plataforma, acho que eu estou falando isso em todos os podcasts, que vergonha, não sei se é do lado, não sei se é embaixo, mas em algum lugar vão ter todos os dados da Thaís. A gente vai trazer para vocês também um e-book, um resumo do que nós conversamos aqui, com um pouquinho mais de profundidade, falando um pouquinho mais de cada tópico, de forma mais organizada, que a gente vai e vem no mesmo assunto muitas vezes. Então, vocês baixem também para vocês darem uma olhada. Dentro desse e-book vai ter todos os contatos da Thaís, do escritório, então qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, então vocês podem entrar em contato, marcar ali uma sessão estratégica, né, Thaís, para desenvolver um pouco mais esse assunto, analisar o nível de maturidade, como é que a Thaís pode ajudar a organizar isso de uma forma mais profunda, e acho que vai ser muito interessante, porque hoje as empresas que têm uma governança bem estruturada automaticamente rentabilizam muito mais. E para que perder dinheiro, né? Para quê? Gente, eu sou a pessoa que perdeu R$1, já fica desesperada. Então, a gente não precisa perder dinheiro, a gente precisa investir para estruturar, para crescer. Eu acho que essa é a melhor metodologia. Tá, obrigada. Sempre muito bom estar com você, falar com você. Pessoal, fica à disposição a Thaís. Vai ficar aqui, de novo, os contatos. Assistam umas 10 vezes, porque eu falo rápido, o Thaís fala rápido. Então, assistam umas 10 vezes aqui, porque tem muita coisa ali no meiozinho que vocês precisam anotar para a gente desenvolver. Thaís, querida, grande beijo para você. Pessoal, a gente desconecta online, eu vou ficar aqui com a Thaís mais um pouquinho offline, mas, tem lugar para comentários aqui também, qualquer coisa vocês podem enviar e-mail para o nosso suporte, tá bom? Beijo para vocês, pessoal.